convidei meu grande amigo José Roberto Prestes Madruga, doutor Madruga, advogado também, para conversarmos nessa nova temática que é o café com direito do Descomplica Direito. O que seria o café com direito? Nós vamos, evidentemente, apreciar um bom café e conversarmos sobre alguns fatos que têm acontecido durante as semanas, enfim, e também algumas dicas de literatura, tá? Um papo rápido, mas com certeza bem instigante, tá, pessoal? Doutor Madruga, como está? Boa noite, Martinez, boa noite a todos aqueles que estão em casa nos ouvindo ou em outro lugar, através do seu computador, através do seu smartphone. Sempre um prazer falar contigo. Eu espero substituir a altura do deputado, né? Mas e hoje discutindo essa nova temática aqui do Descomplica Direito, que é o café com direito, também com certeza vai fazer tanto sucesso quanto as outras lives que tu tens aí semanalmente está fazendo, todas bastante interessantes, né, e bastante salutares. Bom, doutor Madruga, frente a esses acontecimentos de viés político que tem ocorrido em todo o Brasil, nós temos um grande fato que é a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar eventuais omissões e também ações do governo federal no combate à pandemia de Covid-19. Evidentemente que a discussão política ela perfaz muito mais do que a jurídica, e a gente sabe muito bem disso, embora sejamos da parte jurídica, a gente sabe que se confundem muitas vezes direito e política, né? Não é à toa que a ciência, teoria geral do Estado, ciências políticas, isso tudo é abordado na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais ou Faculdade de Direito. Como é que tu tem enxergado todo esse furor da Comissão Parlamentar de Inquérito? Bom, primeiro esse é um tema e bastante interessante, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito está investigando futuros desvios de valores e também omissões no combate à pandemia da Covid-19. Tá? Primeiro, sempre destacar o importante trabalho da CPI. Ela tem um importante trabalho, ela está investigando, ela está trazendo à tona informações que até momentos outros as pessoas não tinham conhecimento, como principalmente a questão das vacinas e da quantidade de vacinas que se foram perdidas em razão de questões políticas, e outras situações mais complicadas. Mas eu vejo que a CPI, com o passar do tempo, embora destaque a importância dela, ela está tendo muito mais hoje um viés político do que um viés investigatório. Está se fazendo política com a CPI. E uma coisa que é triste, de fazendo política em cima das 500 mil mortes, né, em razão da Covid-19. Destaca o trabalho importante da CPI, de fato, ela tem um trabalho muito importante, mas está se fazendo muita política em cima disso, que eu acho triste. Nós estamos chegando às 500 mil mortes e nós deveríamos, a CPI, ao invés de estar investigando esses fatos, ela deveria estar impedindo que mais pessoas morressem. Deveria estar impedindo que pessoas morressem. O Congresso Nacional, aliás, os deputados, os nossos senadores, eles deveriam se utilizar do seu papel de legisladores, né, de fiscais e de representantes do povo para fazer isso, para impedir que as pessoas morressem. Se utilizar o seu poder, né, já que eles têm um poder,
para que isso não ocorresse. Eu acho que podia se fazer muito mais. Importante o trabalho de fiscalização da CPI, mas está ganhando um viés muito mais político, pensando em 2022, do que pensando no de fato que é importante. Quem são os culpados dessas 500 mil mortes? E aqui eu não estou defendendo nem governo A, nem governo B. Sim, defendendo aqueles que de fato merecem a defesa, que são os familiares das 500 mil pessoas mortas e todos nós brasileiros que estamos sofrendo e ainda não fomos vacinados. E não estamos imunizados para que nós futuramente não venhamos sofrer também da Covid-19. Eu já tive Covid, há pouco tempo retornei de um lugar onde meus amigos estavam com Covid, e eu sei o que é e o gasto que se uma pessoa, o que se tem de remédio, enfim, e o problema que tudo isso causa. Então é uma pandemia muito grave, nós estamos passando por um momento bastante delicado e a gente deveria atentar para isso. Sabe que nós conversamos diariamente sobre todas essas situações e eu tento ver sempre pelo viés jurídico aquilo ali que está acontecendo, pelos procedimentos, porque o procedimento de uma comissão parlamentar de inquérito, ele é baseado no Código de Processo Penal, ele é baseado no processo penal. Ele segue as diretrizes do processo penal. Não é à toa que se chama inquérito, porque são feitas perguntas, mas com viés mais impositivo para todos aqueles que vão lá, então, prestar depoimentos, sejam como testemunhas, sejam como... Eu acho interessante agora que chamaram uma outra palavra, convidados. Eu nunca vi alguém ser convidado, a não ser intimado para prestar depoimento sobre algo. Agora, convidado, olha, mas enfim. E o que me chama a atenção é que dentro desse procedimento que a gente discute bastante, quando, por exemplo, isso acontece nas delegacias de polícia, que os interrogatórios são feitos, que há a inquisição ali, de fato, pela palavra, quando a pessoa se vê no outro lado do balcão, ela tenta tomar um pouco daquele poder e aquele que é interrogado também se sente acuado. Ou seja, eu desejo tudo para o outro quando o outro está nesse muro, quando ele está encurralado, mas quando sou eu não quero que aquilo aconteça comigo. E isso é básico, é a premissa básica de todo o processo e principalmente do processo penal. Então aí é bastante interessante ver esse caráter antropológico da comissão. Não é só aqueles que defendem ou aqueles que são contra o governo. Não, é como que, inclusive, a forma do discurso leva a crer determinado pensamento. Se, por exemplo, hoje estivessem participando aqui, uma outra hora vão participar o professor Saulo, o professor Martin, o professor Celso Rodrigues também, com certeza extrariam um viés tanto da filosofia quanto da sociologia e mesmo da antropologia para explicar esse fenômeno que nós estamos vivenciando hoje. E tu sabe o que também me chama a atenção com tudo isso? É que também estamos vivenciando isso em localidades próximas de nós, não só no governo federal, nos estados. Tivemos aí a cassação, o impeachment do governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, inclusive compareceu essa semana, né? Destacou que ele participou da CPI essa semana. E bastante interessante, muito crítico ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muito crítico à situação que levou à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusando o ex-presidente também de corrupto, e ontem se utilizou do julgamento do ex-presidente, que anulou as condenações, e usou o presidente como um exemplo, que ele está sofrendo do mesmo golpe que sofreu o ex-presidente. É o
trazendo para a questão penal, que estava colocando ali, que o tal que bate Chico também bate em Francisco. Há momentos atrás, Witzel, ele condenava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e agora quer se utilizar da mesma decisão que anulou suas condenações para se beneficiar. Inclusive, até destacando que era muito triste o episódio que julgou a parcialidade ou a imparcialidade do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, dizendo que é triste haver um juiz parcial. Então, olha o que está acontecendo. Pessoas que antes condenavam, e até mesmo condenaram o próprio judiciário por anular as condenações, hoje, em razão da CPI, não só da CPI, mas também de oriundos de outras ações que a Lava Jato trouxe, aliás, perdão, que a Covid-19 trouxe, ele sofreu processo de impeachment em razão de desvios, né, na CPI, no combate de recursos, no combate à Covid-19, e hoje está se utilizando dessas decisões, desses argumentos para se defender. Então é bastante interessante o que isso está trazendo. Inclusive, ele foi beneficiado por um HC, tanto que ele não ficou todo o período que ele ficaria ali, porque a decisão foi comunicada durante o seu interrogatório. Então, aí, a partir daqui, e aí isso também é algo interessante para aqueles que têm interesse no direito, sejam, de fato, acadêmicos do direito, formados ou não, mas que têm interesse. Olha como o direito ele é dinâmico. O réu, um dos investigados, estava participando lá, naquele momento, sendo interrogado. E ele tinha impetrado um habeas corpus junto ao STF. O que aconteceu? Durante o seu interrogatório, foi publicada a decisão, foram comunicados também lá da CPI, a mesa diretora, da decisão do ministro, se eu não me engano, do Cássio Nunes Marques. Isso, Cássio. Possibilitando que ele não falasse, porque ele não tinha conseguido ainda essa decisão. Então, olha como o direito é dinâmico, eles tiveram que parar, eles olha, eu estou me retirando, deu. Então, isso é interessante também de ver. Martinez, eu concordo contigo. O direito, sim, de fato, o direito é dinâmico. Mas eu te pergunto, se fosse um cliente teu, um cliente meu, será que esse HC chegaria a tempo? Quanto tempo que a gente leva, aliás, o judiciário leva para julgar um pedido de HC de um cliente teu, de um cliente meu? Olha, vou te dizer... Quanto tempo que leva para um processo chegar até o STF, às vezes? Mas, se chegar... E depois que chega lá, qual o tempo que um dos ministros tem para despachar o processo, despachar a decisão? E muitas vezes a gente sabe que vai ser de indeferimento. De fato. Embora a gente consiga comprovar e provar tudo que está sendo alegado. Sabe que essa não parece nem utopia, é uma distopia, né? Inclusive, eu trouxe um outro livro aqui que fala sobre um período distópico, né? Traz uma história, mas enfim, essa distopia que tu mencionou, por exemplo, hoje, se é impetrado um habeas corpus, ele leva, no mínimo, 1 mês para ser apreciado, não um pedido liminar, mas apreciado pelos embargadores aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E, aliás, aí vai um parênteses crítico, o TJ ele tem feito 2 sessões, dependendo, melhor, uma sessão por mês, né, dependendo da Câmara, e uma sessão em que ela é telepresencial, com videoconferência, e a outra que é telepresencial sem videoconferência. Sabe qual é a diferença? É que tem a participação, de fato, com a sustentação oral do advogado em uma, e na outra não há. Tá, mas então por que é feita a sessão? Eu posso encaminhar um vídeo, De fato, isso também, os mediadores provavelmente verão, mas não é a mesma coisa. Pessoal, e aí o doutor Madruga pode dizer que não é a mesma coisa, pessoal. Se já não é a mesma coisa,
infelizmente, não podemos estar pessoalmente lá na sessão, que tem todo um aparato, é diferente a atenção. Se já é difícil por vídeo conferência, imagina só o vídeo. De fato, nosso trabalho a gente faz, mas eu fico pensando, por que é tão obstado assim o direito? Por que é tão obstado? E aí, um ex-governador consegue, um estalar de dedos, uma decisão de um ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal. É óbvio que se fosse qualquer um de nós, eu, tu, pessoalmente, ou mesmo na representação de algum cliente, isso não aconteceria. É evidente que isso não aconteceria. Olha, era possível que o ato acontecesse e a decisão viesse depois. Inclusive isso. Então, são muitas críticas que devem ser feitas, e aí a gente acaba indo por esse caminho de que as pessoas não conseguem compreender. E aqui a gente nós não somos os donos da verdade, nem eu, nem o Madruga, mas são visões que o direito proporciona em razão de ele estar conectado a várias áreas das ciências. Agora, o direito, ele, só ele... Oi? Te pergunto uma situação. Tu, advogado, criminalista, se teu cliente não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo, por que ele precisa de um HC para ter direito a um... Olha a redundância, ter direito a um direito que ele já tem. Por que ele precisa ir até o STF para ter a efetivação de um direito? E, aliás, o ex-governador Wilson Witzel, que era juiz federal, né? Juiz federal. Que agora, muitas vezes, esteve interpelando, e ontem estava sendo interpelado, se colocou no lugar do meu e do teu cliente, de vários clientes. Né? Da justiça penal que condena antes, pergunta depois. Ontem ele se colocou nesse lugar. Ele viu o quanto que é difícil. Ontem ele conseguiu respeitar e escutar os advogados. Pois estava assim, eu vou respeitar e orientar o que estou sendo orientado pelos advogados, palavras dele. A pergunta é, por que tem que se ir até o STF para ver a efetivação de um direito que é de não produzir provas? Mas, não precisaria. Bom, eu faria diferente. Eu faria diferente. Qualquer impetração de HC. Tu sabe que eu faria diferente. O que eu faria diferente? A diferença seria o seguinte: eu da comissão, eu dispensaria, porque afinal de contas tu sabe que não vai acontecer de maneira plena, porque não basta a pessoa estar ali. É uma perda de tempo. Chovendo molhado, enxugar gelo. É uma perda de tempo. E aí eu remonto, e aí eu tenho que fazer, porque tem gente cobrando isso, eu tenho que fazer os comentários. Não vai morrer aí, né? A gente tá na live, por favor. Não é Covid. Sabe que tem uma professora, que até já participou aqui, um abraço à professora André, que ela falava muito lá na época da faculdade sobre o direito ser efetivado no município, na cidade. E eu sempre fui muito ligado à cidade. Eu acho que é muito importante a gente entender a vida da cidade, a vida que acontece na cidade, e não só a urbana, mas também rural, mas a cidade como um todo, para, de fato, entender como que as coisas procedem por ali, né? E daí ela falava que o direito que ele era efetivado ali, não era no Estado, não era na União, no caso, no país, é no município, é onde nós vivemos, é onde nós conseguimos sentir o que está acontecendo, se as políticas públicas estão sendo efetivadas ou não. E, claro, políticas públicas, tanto de cima para baixo quanto horizontal, tanto lá da União, quanto do Estado, quanto horizontalmente no caso da administração pública municipal. E tem municípios que já passaram por isso, tem municípios que estão passando, como é o caso, que deve estar acompanhando, em Cidreira, que está passando por um momento
delicadíssimo, e aí esse momento delicadíssimo, ele abrange um aspecto que não é só jurídico, ele também é um aspecto político. Isso é fato. Isso é fato. Não só porque o julgamento de uma comissão processante ele é político e não totalmente jurídico. Vide o caso da Dilma, muita gente vai me bater aqui, mas vide o caso da Dilma. Né? A Dilma foi, como dizem, entre aspas, impeachmentada, ela foi retirada do cargo por situação que de fato não aconteceu e pior ainda, fizeram um Frankenstein jurídico no momento em que ela sequer inelegível ficou. E a gente não pode esquecer que quando há o cometimento de um crime de responsabilidade, que é o que enseja uma comissão processante, via de consequência, haverá a aplicabilidade de um impedimento. A pessoa fica com seus direitos políticos suspensos, está lá, está ali, isso é límpido, isso é claro, as pessoas têm que compreender isso. Uma processante. E a CPI? E muita gente não compreende que tem a base no processo penal e que, evidentemente, tudo tem que ser respeitado, tudo que está lá. Né? Então, essas coisas que acontecem muito próximas a nós servem também para nos mostrar o que de fato a gente consegue aprender com os movimentos sociais. E aí eu digo, tantos movimentos partidários, quanto apartidários, quanto tudo isso que a gente está vendo. Porque a gente acaba vendo uma bolha, né? Por exemplo, eu em Cidreira, é a bolha lá do município. Embora eu saiba das coisas que acontecem fora, mas é aquela bolha nas redes sociais digitais. Tu, em Tramandaí, é a mesma coisa. É aquela bolha ali, tu sabe o que acontece fora dali, mas também é aquela bolha. Né? Olha o caso das eleições aí de 2020, não é verdade? Quantas coisas a gente ficava sabendo dentro daquele espaço que a gente vive ali. Então, analisar isso sempre com essa visão de que não é só o direito é muito importante para que todos os nossos semelhantes entendam de uma vez por todas, não culpem só o direito, culpem também a política, culpem também aqueles que vão tomar as decisões ou são escolhidos para tomar as decisões e que muitas vezes não estão representando de fato a maioria. Sabe que uma vez eu comentei assim, não sei se tu vai concordar, mas eu comentei assim, escuta essa. Um prefeito, um governador, um presidente eleito, ele é a maioria, vírgula, ele é a maioria daqueles que votaram nele. Mas o que isso é estranho? Não, ele é a maioria daqueles que votaram nele. E deu. Ele não é realmente a maioria, porque tem gente que não vai nem votar. Mas é obrigatório, mas a gente sabe que acontece isso. Então dizer que eu represento a maioria é uma mentira. É uma visão distorcida daquilo que a gente sabe que não acontece. Tu te lembra aquela discussão, acho que deve ter visto que a gente, no final do ano passado, até a gente falou alguma coisa na nossa live, aquela que estava o André e o Matheus participando, e depois, quando estava o Marcelo, o Pimenta e o Thales. A gente estava falando sobre eleições. E a abstenção nas últimas eleições foi grotesca, foi muito alta. Então, é algo que surpreende a gente não conseguir, às vezes, mostrar para as pessoas e nós mesmos entendermos que tem outros aspectos além do ordenamento jurídico que influenciam as decisões. Muitos. Que nem tu referiu, muitas coisas às vezes não acontecem não por questões do direito, por questões legais. Às vezes muitas coisas não acontecem por vontades políticas. Eu acho muito triste ver cidades, até mesmo um município como Cidreira, passar por tudo que está passando agora.
Eu acho bastante triste. E principalmente no momento triste, talvez no pior momento de todas as nossas vidas, que a gente não imaginava passar por tudo que está passando. Covid-19, uma crise sanitária muito grande, uma crise política, uma crise financeira. Nós estamos passando por várias crises em um curto momento. Eu acho que isso vai nos ensinar muitas coisas, nós vamos sair muito fortalecidos disso. Mas também é o mesmo passo que mostra o quanto que se deixou de fazer como deveria ter sido feito. Nós temos aí a questão do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que não se fez por vontade política, porque podia se fazer, tinha recurso para isso, tem recurso, aliás. Nós temos o sucateamento de hospitais, a falta de vagas para as pessoas, tanto em UTI, leitos clínicos, quanto nos postos de saúde. Falta de médicos. E aí, para corroborar com isso, tiraram os médicos que estavam aqui, através de um programa que era os Mais Médicos, inventaram uma história, uma situação absurda, para tirar médicos de fora daqui. Então, mandaram embora. E aí agora a gente está vendo que é o momento que nós precisamos. Nós não temos. Falta de equipamento. Porque agora, somente agora, quando estourou a Covid-19, os nossos governantes se interessaram em comprar respiradores, em comprar material para hospitais, quando o preço estava lá em cima, superfaturado. Quando isso já deveria ter sido feito lá atrás. Isso é vontade política. Que agora podia e antes não podia. Mas teve uma legislação que definiu que... Não, muitos estados não fizeram por legislação, teve legislações que aprovou a compra, fizeram por dispensa de licitação para ganhar dinheiro. Aí agora a gente está vendo que se estourando tudo contra a falcatruagem, tudo contra problema. Outra situação bastante importante é o nosso polo industrial da saúde, que nós não temos. Nós não conseguimos produzir remédio no Brasil ainda. Nós não investimos em estudos para o combate à pandemia. Os outros países estão investindo, nós estamos ficando para trás. A única coisa que a gente está ganhando hoje é no número de mortes, mas nós estamos ficando para trás num estudo, num remédio contra a Covid-19, nós ficamos para trás na questão da vacinação. Coisas que, se a vontade política dos nossos representantes lá atrás fizesse acontecer, tivesse investimento nisso, nós não teríamos passando por isso. Tudo isso é questão de vontade política. Às vezes, como tu disse, não dá para culpar somente o direito. Vamos cobrar também da política. E é muito triste que a política ela não nasce com esse princípio como a gente fala hoje. Quando a gente vai falar em política, aí sim, agora trazendo para uma questão mais filosófica das coisas, quando a gente vai falar em política, as pessoas pensam tudo que há de ruim. Nós vivemos hoje um momento de que nós estamos criminalizando a política, quando na verdade a gente não deveria criminalizar a política. E nós estamos criminalizando a política por tudo que está havendo. A política, na verdade, ela seria a solução dos problemas. Ela vem para solucionar. Ela vem para auxiliar, ela vem para ajudar. É esse o viés da política. E não esse viés que ocorre hoje do se beneficiar, do auto se beneficiar. Eu estou me tornando político, eu estou deputado, eu estou senador, eu estou prefeito. Não para ajudar o povo, mas sim para mim receber o salário, que é muito bom. No meio da pandemia, nós temos prefeitos que não reduziram os seus salários e que ganham aqui no Litoral Norte. Nós temos aqui no Litoral Norte prefeitos ganhando mais de 20 mil reais. Isso é um absurdo. Cidades pequenas, com número exíguo de habitantes,
onde o prefeito tem salário altíssimo. E tiveram uma justificativa torpe. E tiveram a oportunidade de reduzir os seus subsídios e não agora no final do ano, porque a lei que institui o valor dos subsídios de uma legislatura para outra é sempre feita no final daquele mandato, para vigorar durante mais 4 anos. Daí, claro, tu não vai fazer reajuste, vai fazer só uma reposição salarial. E tiveram já condenações de prefeitos municipais aqui do Litoral Norte em razão de reajuste e não de reposição, que fizeram reajustes salariais e não reposições, porque durante esses 4 anos não há essa possibilidade de reajuste, só de reposição. E nesse final do ano passado, que então devem ter sido encaminhados projetos de lei para esse próximo exercício que a gente está agora, fixando subsídios, tanto do prefeito quanto do vice-prefeito e, por consequência, dos vereadores, tiveram essa oportunidade e desperdiçaram, veja bem, entre aspas, desperdiçaram a oportunidade de fazer algo mais concreto. Bom, mas aí a gente vai discutir da irredutibilidade, que poderia, então, ser aplicada também ao agente político. A gente pode até discutir esse viés. Mas vamos combinar que é complicado, né? É uma discussão que, claro, que permeia o ângulo constitucional, mas é complicado. É complicado, que nem tu comentou aí. Bastante complicado. Bastante complicado. E aí a gente acaba por observar essas situações em um momento que é delicado. Mas, trazendo para o viés de novo da filosofia, a política ela nasce para solucionar os problemas. O problema é que tem gente que usa a política para solucionar os seus problemas. É verdade. Então, assim, eu sou um ser, nós todos somos um ser político, porque a gente respira por vontade política. A gente nasce num hospital através de uma vontade política. A gente tem um documento por vontades políticas. Então, nós todos somos seres políticos. Eu fico muito triste quando eu ouço alguém dizer: eu detesto a política. Mas como tu detesta a política? Aí eu não vou nem discutir política. Mas por que tu não vai discutir política? Discutir futuro. Eu lembro muito disso em 2018, sabe? O pessoal dizia: mas eu não gosto de política. Pensa, mas tu pode dizer que tu não gosta de política partidária. Tudo bem. Mas a política ela existe em todos os lugares, inclusive no teu seio familiar. Na tua família, lá na tua casa, existe também. Existe com a tua namorada, com o teu namorado, com seja lá o que for. Existe uma composição, tem que existir isso, e senão a gente não vive. Então as pessoas, de fato, como tu disse, confundem política partidária com política. Não que, eu tenho um grande conhecimento. Não, mas é que são situações práticas que tu consegue exemplificar. E sabe que essa história de dizer que não gosta de política foi o que levou à eleição do atual presidente da República. Essa história de dizer que não gosta os problemas, mas ele solucionou os problemas da família. Ele não tem mais problemas familiares. Verdade. Ele resolveu os problemas dele. E causou está causando um problema enorme para outros. Para todos. Quando eu digo nós, eu digo porque nós elegemos um meme. Um Bolsonaro, antes de ser eleito presidente da República, ele era visto como meme. As coisas que ele falava eram vistas como bobagem. Eles viralizavam como bobagem, para fazer comédia, para fazer isso. E foi eleito um meme. E sabe qual é o pior disso tudo? É que as pessoas acham que ele está morto. Não. Tem muitas pessoas ainda que concordam com as ideias dele, que partilham dessas ideias para várias pessoas, não buscam informações dele, aliás, o que é muito triste, que é o presidente da desinformação, porque ele não busca informação alguma e compartilha essas informações sem nenhum fundamento científico.
Então, isso é muito triste. A gente está se distanciando cada vez mais, a gente distancia da ciência e da verdade. Quem sustenta... Estamos vivendo num mundo de mentira. Não, aí eu discordo de ti. Não é mundo de mentira. É o mundo da pós-verdade. Tu já deve ter ouvido essa expressão. Né? A pós-verdade, olha como é interessante. Né? O Foucault, lá na década de... Acho que foi ainda... Não sei se foi final de 70 ou durante a década de 80. Ele publicou uma obra, A Verdade e as Formas Jurídicas, ou Suas Formas. Claro, ele discorre lá sobre a aplicação desse termo. Tem inúmeros livros, inúmeras obras que tratam sobre isso. Aí agora, mais recentemente, lá por de fato 2016, 2017, a partir de 2017, por aí, foi cunhado esse termo da pós-verdade, embasado nesse estudo do Foucault, Michel Foucault, lá de antigamente. Mas olha como a obra dele é atual, que ele falava lá sobre as distorções utilizadas pela linguagem. A distorção utilizada pela linguagem leva as pessoas a crer aquilo que eu quero que elas creiam. Mas isso acontece, todo mundo, a gente vive, inclusive como advogados, numa seara de convencimento. Não é verdade? Tu tenta convencer, tenta me convencer, eu tento te convencer, a gente tenta convencer terceiros, mas dentro de um argumento sadio, dentro de uma realidade que é palpável, é realidade concreta. Não vou nem dizer verdade, mas essa outra forma de distorção da linguagem... Oi? A verdade é relativa. Essa outra forma de distorção da linguagem leva a uma distopia, que nem o livro aqui do 1984, é uma distopia em que a gente não consegue nem compreender o que realmente está acontecendo. E aí eu acho, sinceramente, eu acho que o nosso dito presidente, eu acho que ele não é tão assim, eu acho impossível que uma pessoa seja dessa forma. Eu acho que ele joga para a torcida, que nem se fala, entendeu? Eu acho que, na verdade, é isso. Porque é impossível que uma pessoa fale tanta bobagem. Como é uma outra coisa que eu vou te perguntar, e agora o pessoal... Eu não sei se é impossível, agora eu acredito em muita coisa. E daí, olha só. Voto que seja aferível. Que eles possam, ou melhor, auferir se realmente a pessoa votou. Tem que ser uma votação em cédula. Madruga, veja bem... eu duvido, pergunta aí para os teus familiares mais antigos, vou perguntar para os meus e nossos amigos, vou perguntar para o meu grande parceiro Albino também, se ele acha que o voto na cédula realmente é mais confiável que o voto na urna eletrônica. Olha quantos dias eram necessários para que tu pudesse identificar e certificar que aquele candidato tinha saído vencedor da eleição. Além do grande número de falsificações que haviam, grandes falsificações, pessoas votando 3, 4 vezes, mortos votando novamente. Nós temos hoje o sistema eleitoral do Brasil, e eu que já trabalhei como fiscal eleitoral em outras eleições, essa eleição de 2000 municipal agora de 2020, eu atuei como advogado em 2 cidades diferentes, então, portanto, do outro lado, mas mesmo atuando como advogado, eu não permito nem mesmo que pessoas que eu defendo critiquem o sistema como é feito, como o sistema como eleitoral hoje brasileiro, como ele é, o sistema eletrônico. Nós que já fomos fiscais, né, que nem eu iniciei dizendo, a gente sabe o quanto é seguro. É muito seguro. É muito seguro mesmo.
As urnas, as pessoas não sabem, elas não são ligadas na internet. Mas podem hackear. Não, não podem. Não podem. É um sistema totalmente diferente. Após o término das eleições é emitido um boletim de urna. Que você vai lá com QR Code, tem acesso aos votos, né, que cada candidato teve naquela sessão, naquela urna. Então é um sistema muito seguro. E é estranho como pessoas que se beneficiaram deste sistema, o atual presidente da República, ele possa questionar o sistema. Questionar o sistema é questionar se ele de fato também ganhou a eleição ou não. 28 anos. Não, 28 anos ele foi parlamentar e boa parte desse tempo ele foi eleito com voto eletrônico. Com voto. Não, desde 1998, se não me falha engano, a gente usa a urna eletrônica no Brasil. É o sistema mais seguro que existe no mundo e também o mais rápido. A gente, em menos de 5 horas, a gente consegue saber quem serão os prefeitos, quem serão os vereadores, quem é o novo presidente da República, quem vai ser o novo governador do estado. A gente tem acesso a todas essas informações que, como disse inicialmente, duravam dias para se chegar ao resultado. E aí hoje, retornar o voto impresso, não querer que a urna imprima em quem o Madruga ou em quem o Carlos Martinez votou, é um retrocesso. A quem serve um papel com número, eu votei no Madruga, eu votei no Martinez, a quem serve, senão ao próprio político? Nós vamos aumentar o número de compra e venda de votos, que já existe, e é alto, vai aumentar mais ainda, porque aí é como tu ir ao mercado, comprar um pedaço de pão, comprar um pedaço de carne, receber o recibo no caixa e entregar para alguém para que te pague o dinheiro de volta. Não, tu sabe que é isso que vai acontecer. Agora eu estava, para entrar nesse debate também, eu estava pesquisando aqui, enquanto tu comentava, sobre a eleição no Peru, que agora as pessoas devem saber que estava acontecendo. A eleição, de fato, a votação foi no dia 6, acho que foi no dia 6 de junho, tá? 100% dos votos foram apurados, só que, por exemplo, há 2 dias, mesmo com 100% dos votos apurados, o Peru ainda não tinha o seu presidente ou presidente, no caso, presidente. Imagine, mais de 2 semanas para apurar os votos. Isso que foi uma eleição muito disputada, tinha até a filha do ex-ditador Fujimori, era uma das candidatas, que foi, né, para lá concorrer, e imagina, além, claro, do exemplo dos Estados Unidos, que é até muito diferente, é colegiado e tudo mais, votação indireta, é muito diferente, mas colegiado, mesmo assim, quanto tempo para serem apurados? E aí vem essa falácia de que eles não são auditáveis, que não se tem a certeza, mas a quem interessa isso? A quem interessa essa discussão insólita, enfadonha? A quem interessa? Outra coisa. Bom, tem o eleitor, assim como o candidato, ele, para ser candidato, tem que fazer prova de alfabetização. Se ele não tem certificado lá de conclusão de curso, saber ler e escrever, o eleitor também, para fazer o seu título de eleitor. E não é muito mais palpável, muito mais fácil para entendimento, inclusive, das pessoas, a votação com a urna eletrônica, do que tu ter que auxiliar ou deixar ser auxiliado, porque às vezes a pessoa não sabe escrever, ela sabe desenhar o seu nome, e isso não é um demérito. É de fato, tem pessoas que são semi-alfabetizadas. Essa é a política do retrocesso. Imagina só, daí eu tenho que... Alguém vai ter que entrar, porque vai ter que ler o que está escrito ali. Tu vai confiar 100% cegamente naqueles que estão ali para fiscalizar, de fato. Eu sei que
A maioria das pessoas são confiáveis, não iam estar se disponibilizando a participar de uma eleição se não fossem, mas, por favor... É a política do retrocesso, né? Eu sempre digo que é para frente que se anda. O Brasil é o único país que consegue retroceder. Eu tenho até medo, eu tô dizendo aqui, a gente retrocede tanto que eu tenho até medo, que eu não sei se que hoje eu acordo o homem livre, eu não sei se amanhã eu posso acordar o escravo de novo. Porque nós estamos vivendo a política do retrocesso, né? Não, mas se isso acontecesse, haveria o cancelamento, que eu acho, inclusive, que eu ia comentar agora, nós podemos ser cancelados por conta dessa nossa conversa aqui. Podemos ser cancelados, a gente não está agradando muitas pessoas. Agora falando aqui, eu brinquei aqui que eu tinha medo de dormir um homem livre e acordar amanhã um homem escravo. Uma coisa bastante interessante. Ontem, dia 19, aliás, perdão, dia 17, os Estados Unidos da América aprovou um dia para se comemorar a liberdade dos negros americanos. Ontem. Aqui no Brasil, a gente já tem, aliás, a gente tem inúmeras datas para se comemorar. Nós temos abril, nós temos novembro, que é o mês do orgulho da consciência negra, nós temos abril, que é o mês que se assinou a Lei Áurea, e lá nos Estados Unidos, mesmo já tendo sido assinada a lei, em determinado momento, os negros só foram libertos 2 anos após aquela lei ter sido assinada. É maio? Não. Maio. Isso, maio. Então, é bastante complicado. Quando eu falo em retrocesso, eu falo nisso, tá? O reconhecimento que certas datas devem ter para que as coisas não ocorram mais. Mas eu quero dizer o seguinte. Ontem nós tivemos um episódio de uma pessoa que andou num shopping de Sergipe com uma suástica no braço. E teve que ser retirado do shopping porque andava com um símbolo que a lei diz que é crime, porque incitação, usar qualquer tipo de símbolo nazista é crime. E ele andava com uma suástica no braço. E utilizou do argumento da sua liberdade de expressão para poder andar com a suástica no braço, e aí um dos secretários do município de Sergipe, disse a mesma coisa. Que agora as pessoas não podem mais usar a liberdade. Onde é que está a liberdade de expressão? É uma distorção. Onde é que está? É uma distorção. E as pessoas têm que entender que liberdade de expressão, liberdade de pensamento, não é você falar o que quer e o que bem entende a hora que pensa. Aliás, tem que pensar onde se fala. Pensar muito. O que também já é uma coisa que é complicado, porque aqui no Brasil hoje a gente só pune o que a gente ouve, o que a gente vê. Agora, o que está no pensamento realmente das pessoas é impossível que a gente puna, que a gente saiba. Então a gente tem o pior dos preconceitos, que muitas vezes não é explanado e ele existe. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: critica-se muito a democracia, mas é somente nos sistemas democráticos, como o que a gente vive hoje no Brasil, que certas situações podem ocorrer. É somente em sistemas democráticos que a gente teve o retorno de um presidente advindo das forças militares, com pensamento totalmente reacionário e com uma incompetência de gerência muito grande. É somente nas grandes democracias que eu e tu poderíamos estar discutindo isso aqui hoje. E poder fazer críticas aos sistemas e aos movimentos que a gente já criticou aqui. E tu tá com um livro bastante interessante, que é o livro da Revolução dos Bichos, que fala sobre revoluções e sobre muitas coisas interessantes. Nós temos também aqui, não sei se eu vou encontrar aqui comigo,
Mas o livro que já agora não me veio o nome à cabeça, mas que fala sobre uma questão muito importante, que é sobre a divisão dos poderes, que era uma ideia maravilhosa. Mas que hoje muito se critica que não tem para que haver isso. Mas hoje na CPI a gente vê a importância da divisão dos poderes. Porque a CPI hoje, como tu mesmo disse, ela tem um viés tanto político, mas também tem um viés jurídico. E nós temos aqui os senadores que, ao invés de estar legislando, eles estão julgando, eles estão investidos de poderes de juízo. Então, a gente, quando vai falar em tripartição de poderes, entre um poder executivo, um legislativo e um judiciário, nós temos ali nessa CPI o poder legislativo investido de um poder jurídico, que é julgar. Então é bastante importante. Isso é viver em democracia. As coisas ocorrem dinamicamente, ocorrem de forma muito rápida. E a literatura, como tu está colocando aqui, ela traz isso. E muitas vezes, em tempos remotos, lá atrás, como tu lembrou do Foucault, quando ele escreveu sobre a pós-verdade, e hoje aqui, alguns anos depois, muitos anos depois, nós estamos vivendo o tempo da pós-verdade. Talvez, eu acho que há muito tempo a gente já vem vivendo o tempo das pós-verdades. Só que hoje isso se escancarou de tal maneira. E aí, então, a gente estava falando. São coisas que vêm ocorrendo e a gente tem que estar sempre atento a essas situações. E o direito também tem que estar sempre atento a essas situações. Só para não deixar... O direito não socorre aos que dormem. Só para não deixar passar em branco, eu estava comentando antes ali no fim, para não deixar passar em branco e acabar passando uma informação que não, sem detalhes. O que seria essa pós-verdade? A pós-verdade, em linhas gerais, interessa aquilo que eu digo. Não interessa se eu tenho embasamento para aquilo. Interessa o que eu digo e o que eu penso acima de tudo. Agora, se eu consigo embasar científica e academicamente aquilo, isso é uma outra história. Uma outra história. E esse é um problema muito grave, e aí até um trabalho que a gente fez uma época foi nesse sentido de identificar, puxa, até onde vai a influência das redes sociais digitais, por exemplo, no julgamento de alguém. E aí eu quero dizer em casos de grande repercussão, porque eu nem cogito que em casos de menor expressão haja isso, porque se nem conhecem. E pior ainda, Madruga, e aí eu entro numa outra seara. Para dar valor ao ser humano hoje, que não tem tantas condições financeiras, não, assim, passa muitas dificuldades, eu preciso alardear isso de todo jeito. Esse é um meio eficaz. Hoje qualquer pessoa tem um celular, hoje qualquer pessoa tem acesso à internet para fazer esse alarde, e não estou falando pejorativamente, mas é um alarde que muitas vezes é necessário para que as pessoas enxerguem aquilo que elas não estão vendo, para que elas consigam compreender o que está acontecendo, para que haja esse distanciamento apenas formal, mas não na concretude de fato, que seja um distanciamento que eu enxergue a pessoa e consiga ver nela um ser humano e não só mais um número. E a pandemia nos mostrou muito isso, não só com as nossas relações sociais, mas também com o direito. Com o direito. Nós vemos e vimos cada vez mais o distanciamento da realidade
o distanciamento das dificuldades que as pessoas passam. E aí, a pós-verdade vem à tona novamente, quando eu quero aplicar aquilo que eu penso. Então não é só mais a verdade, é aquilo que ultrapassou esse conceito, que é um conceito bem fluido de verdade, ultrapassou. E muito. Algumas pessoas comentaram aqui na nossa live, e vamos ver o que o pessoal estava comentando aqui nessa... Entrar nos comentários, eu só queria te referir duas coisas. Olha, essa live é bastante interessante e bastante importante. Pena tá só nós dois aqui. No início tu referiu sobre o professor Saulo, sobre o professor Martin. Teriam duas pessoas extremamente assim, importantes para estar debatendo e estar conversando conosco hoje, que são dois estudiosos, e que falam muito sobre isso. Então eu quero deixar até aqui o meu abraço aos dois, são duas pessoas a quem eu considero muito, dois professores a quem eu tenho muito carinho e muito apreço. Eu convidei o Saulo, tá? É só para dizer. Daí ele referiu que ele não estava nos trajes adequados. Eu acho que ele deve estar de pijama, né? Então ele não vai poder participar. Vamos deixar numa próxima oportunidade. Ainda bem que era de pijama, não era de sunga. O grande professor Saulo, o grande professor Martin até tinha entrado aí antes, porque essa discussão é bastante interessante. Claro, pessoal, a gente está trazendo pinceladas, é a primeira edição, tá, do Café com Direito. Vamos ver se uma vez por mês, pelo menos, no final do mês, a gente faz uma retrospectiva, a gente comenta sobre os fatos que têm ocorrido, tá? Andréa Martinez mandou ali: boa noite. Boa noite, minha mãe assistindo aí, nos assistindo, nos prestigiando nessa noite de hoje. Gilberto Costa, grande Beto do Litoral. Um abraço, boa noite, obrigado por estar nos assistindo. Esse outro tu conhece também, esse é liso. Marcelo Reis, que baita dupla. Forte abraço, meu paisano, obrigado por estar nos assistindo. Esse é outro que eu ia gostar de trazer o viés dele direitista. Não, ele se considera de centro, né? Ele é de centro. Meus caros. O Cláudio Moreira. Boa noite, doutores. Infelizmente, as pessoas não querem ser comparadas ao político que estão no comando do nosso país. Isso é bastante interessante. É verdade. Isso é bastante interessante. Várias pessoas expressam aquilo que o próprio governo expressa. Então, o governo está estampado nas pessoas. Muitas pessoas, esse atual governo, ele deu voz às pessoas que outrora não tinham voz e que estavam agora, enfim, agora se acham representadas e acham que podem falar de tudo e a hora que querem e como quiserem. Mas não é assim. Não, e o que mais me impressiona é que tem muitas pessoas que estudam e continuam estudando. Nós mesmos somos exemplos disso. E a gente às vezes fica comedido, fica um pouco acanhado de dar alguma opinião, de falar alguma coisa. Pode ser que não seja bem aquilo. E tem gente que fala assim, pega um jornaleco qualquer e, porque eu sou especialista nisso, que eu não sei o quê. Tu sabe que chegou ao escárnio, tá? Ao que nem a minha sócia, namorada fala, a pachorra, tá? De as pessoas estarem fazendo brincadeira com a vacina, né? Após serem vacinados, colocarem um ímã entre o braço e ali onde tomar a injeção, para informarem nessa brincadeira que então seria magnetizado aquilo, seria o braço magnetizado. Pessoal, isso era uma brincadeira. E tem gente que estava utilizando isso como se fosse algo verdadeiro. O Madruga caiu e voltou.
Eu tava falando, Madruga, sobre a brincadeira aquela que rolou no Instagram, do pessoal com imã entre o braço e o corpo, assim, o braço e o corpo, para dizer que a vacina era magnetizada. Né? Então tu leva o cartão? Tá? Então, imagina, é uma situação que a gente tá vendo que é uma brincadeira, a gente sabe que não é. Manda um abraço pra Nara aí, tá, Madruga? Só um pouquinho, Martinez tá te ouvindo gritar, tá te mandando um abraço. Quer pagar alguma coisa, paga pra mim, Nara. Oi! Tudo bem? Nossa grande colega aí, ó. Beijo! Um beijo. Interrompendo a nossa live. Ó, Bolsominion entrando. Agora ela vai voltar. Agora ela vai voltar. Agora ela vai comentar aí, ela vai comentar, ela não é Bolsominion, ela nem gosta de ser comparada ao Bolsominion. Ela tem só o tamanho dos Minions, mas ela não... Um abraço, Nara. Um abraço a ti e a toda a família. Mas então, assim, tu vê, uma brincadeira que estava sendo feita, seja saudável ou não, as pessoas já estavam levando como se fosse uma verdade. E para aqueles que querem distorcer os fatos, isso é um prato cheio. E daí a gente tem que dizer assim, pessoal, cuidem que vocês vão brincar, cuidem que vocês vão dizer. É dose, né? É muito difícil. E pior do que isso, trazendo de novo ao município, que eu acho muito importante, a gente, no sistema de democracia, evidentemente, a gente elege aqueles que são aptos legalmente. Tá? Isso não é uma forma de elitizar, mas de fato, aptos legalmente. A lei estabeleceu aquilo, eu consegui concorrer, eu tive os votos, eu estou eleito. Beleza, estou eleito. Mas não quer dizer que eu esteja apto, de fato, para saber o que eu tenho que fazer. E é por isso que seria muito, muito interessante quando um vereador, um prefeito, um deputado, um governador, quando ele ingressa nessa carreira, ele tivesse um mínimo de conhecimento, fosse oportunizado pelo poder respectivo, pelo órgão, seja pela prefeitura, seja pela Câmara, seja onde fosse, para entender um pouco do que a sua função, do que a função daquele cargo, do que é a função do cargo, o que ele pode fazer, o que ele não pode, como deve ser feito todo essa logística deve ser feita, e claro, política daí é uma outra história, mas legalmente falando, né? Juridicamente falando, mas Martinez, tu quer elitizar? Não, eu quero que as pessoas consigam compreender o seu espaço e o quanto é importante aquilo que elas estão fazendo, senão a gente vai chegar ao disparate de como está acontecendo. E é uma frase que eu ouço muito, infelizmente eu ouço muito, na minha cidade e em outros lugares. Não dá nada. Não dá nada. Ai, não te preocupa, não dá nada. Ou pior, quando tu questiona algo que está sendo feito de maneira errada, mas sempre foi assim. Por que tu quer incomodar agora? E assim, não é exclusivo. Cidreira, Tramandaí, não. Em todos os lugares isso acontece. Isso acontece porque as pessoas não querem ser desafiadas a mudar aquilo que elas estão fazendo de errado, por exemplo. Nós mesmos não somos desafiados todos os dias. A gente não é desafiado todos os dias a mudar conceitos, a mudar estratégias, a mudar o pensamento. Por quê? Que nos órgãos públicos e no exercício de funções públicas não há esse pensamento também? Por que isso não acontece? Deveria acontecer. Eu acredito que isso deveria acontecer. Perfeito, Marcelo. Continuando ali. Matheus Pereira. Grande abraço aos amigos. Poxa, só... Matheus Pereira, forte abraço ao Matheus, meu amigo. Presidente da Comissão de Igualdade Racial da Subseção de Taquara. Verdade. Grande abraço, Matheus. Grande.
Grande parceiro que já participou aqui no canal. Já participou conosco. Fernando Ramos, boa noite, senhores. Boa noite, Fernando. Obrigado pela tua participação aí na nossa live. Madruga, vamos para a parte, então, das obras que a gente pode indicar para o pessoal aí, que o objetivo, então, do Café com Direito é que nós possamos também, além desse papo furado que a gente está jogando fora aqui, durante 1 hora, mas olha sobre quantas coisas a gente conversou, né? E sempre com referência. Com referência. E a referência, pessoal, vejam bem, a referência não é a Wikipedia, tá? A referência é um pouco mais aprofundada. Então, o que tu nos indica? Qual seria a leitura assim, que tu poderia trazer para esse momento que a gente está vivendo, a gente está comentando? Pode ser uma obra mais antiga, uma obra atual, mas que mesmo antiga não deixou de ser atual. Martinez, eu traria alguns livros. Um deles tu já está contigo aí, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Não, eu estou com 84. De 1984. Não, eu estou com 1984. 1984, mas tinha A Revolução dos Bichos. Tem, Tá, que é do mesmo autor, não? Tá. Então, A Revolução dos Bichos. Do Espírito das Leis. Do Espírito das Leis. Um livro que nós usamos muito na faculdade de Direito, lá no início da faculdade de Direito, lá na introdução do estudo ao Direito. Do Espírito das Leis, então bastante interessante. Deixa eu ver um outro livro aqui. Eu de cabeça não me recordo de todos os livros, né? Mas tem esses dois. O outro agora não me recordo. Até iniciei falando nele. Mas que fala sobre a divisão dos 3 poderes. É muito importante que as pessoas tenham ideia no que se baseou hoje um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário. Porque existem 3 poderes diferentes. As pessoas têm que ter essa noção, nem tu referiu. Às vezes o vereador não sabe qual é o trabalho do vereador. É importante que ele saiba. O legislativo legisla, o executivo executa as leis, o judiciário ele julga as leis. Né? Cada um no seu quadrado, e para que as coisas andem em perfeita harmonia, porque os 3 poderes são harmônicos entre si, embora hoje essa harmonia esteja descompassada, teriam outros livros para eu indicar, mas a princípio seriam esses 3, eu não me recordo o nome do outro, talvez tu vai me ajudar, e tu vai e tu pode dizer melhor do que eu. Mas não só obras literárias. Hoje tem muita gente que não quer ler, tem preguiça de ler. Então aí também tem as opções de muitos podcasts, que nos auxiliam muito para quem está dirigindo, indo para o trabalho dirigindo, para quem está viajando, pode escutar inúmeros podcasts que falam sobre isso. E que fale sobre essa questão filosófica e sobre essa questão da divisão política entre a política, o direito e a filosofia, que são 3 coisas que andam juntas. Mário Sérgio Cortella, Clóvis Barros, o próprio Leandro Carnal, que é gaúcho, é daqui, é nosso. Leandro Carnal tem umas visões muito interessantes sobre isso, sobre o atual sistema. E ler esses livros ou escutar podcasts dessas pessoas, ver vídeos desses escritores que eu falei aqui, não vai tornar você de esquerda ou de centro-esquerda ou comunista. Comunista! Ou comunista. Vai, na verdade, fazer com que nós pensemos fora da caixa, como dizia o nosso professor Miranda. Vai fazer com que nós pensemos fora da caixa, vai abrir novos horizontes, e fazer com que a gente entenda o que é de fato está acontecendo agora, o que aconteceu antes. Então isso é muito importante. Então estudar esses aspectos, esses escritores, filósofos,
que eu dei o nome deles agora, são atuais, mas eles se portam e expressam coisas muito importantes sobre o atual momento. Então, é muito importante que as pessoas ouçam isso, vejam esses vídeos e também leiam esses livros. Né? A Revolução dos Bichos é um livro muito importante. Muito importante mesmo, trazido para agora, para o momento que nós estamos vivendo, 1984, do espírito das leis. Ele vai auxiliar em muito a entender o atual momento. Ou poderemos citar também autores, tu já falou de Foucault, estava à frente do seu tempo. Então, muitas coisas que Foucault escreveu em outros momentos, hoje a gente está passando, está vivendo. Então, é muito importante para a gente se atentar ao que está acontecendo. Mas, se as pessoas quiserem ler algo mais interessante também, na questão do direito, leiam os últimos julgados do STF, que vocês vão ver muita gente usando eles. E vocês vão ver muita gente usando eles e não explicando por que estão usando. Mas vocês lá vão ter explicações bastante importantes do que aconteceu num outro momento, que a gente estava se distanciando de um Estado democrático de direito, e agora que nós estamos retornando para um Estado democrático de direito, porque estão vendo que direito é para todo mundo, não é somente para o ladrão de galinha, não é somente para o cara que roubou um chinelo, é para todo mundo. Sabe que agora todo mundo vai invocar algo. O direito. Tu comentaste algo agora, e que, fazendo parênteses, mas eu gostaria que o pessoal analisasse isso. Lá no Descomplica, a gente reproduz julgados verídicos, tá? De todas as cortes do país, do STJ, evidentemente, e do STF, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, acho que foi publicado um vídeo sobre isso, ou vai ser publicado, mas olha que curiosa essa decisão do dia 7 de junho. A sexta turma do STJ tranca a ação, e aí que nem o professor Auri fala, não seria trancar a ação, seria trancar o processo, porque a ação já está lá. Então não é a ação que é trancada, é o processo. Sobre furto de R$4, pessoal, R$4 em sticks de frango, e critica a chegada de casos semelhantes ao STJ. Um desabafo do ministro do STJ, o Rogério Schietti. O quanto que é importante, tu colocou ali, o quanto as pessoas não sabem qual é o custo que um processo tem para o judiciário, qual é o custo que o processo tem para o Estado. Para mover essa máquina judiciária toda. E quando esse processo chega até as cortes superiores, quem diz o Carlos Martinez, ao STJ ou ao STF, o quanto que isso custa? O quanto é papel, é luz, é internet, é o funcionário, hora extra, é o tempo do magistrado que podia estar julgando o teu processo e ele não está julgando o teu processo, que talvez seja muito mais interessante e muito mais importante do que o furto de R$4. São R$4. Veja que... E chega lá. Então é uma coisa que para nós causa bastante perplexidade. Eu em um momento, dava uma entrevista à Rádio Osório e eu falei não sobre este caso específico, sobre um outro caso, que chegam também ao judiciário. Eu trabalhei no Poder Judiciário. Então eu sei o quanto que mover a máquina do judiciário custa. E não é só a máquina do judiciário, é um defensor público que talvez vai ter que trabalhar nesse processo.
Poderia estar trabalhando em um outro processo. E o que aí, Martinez, eu quero fazer uma crítica, sabe a quem agora? Ao Ministério Público, que faz com que esses processos cheguem até lá. Que foi a mesma crítica que o ministro do STJ também fez ao Ministério Público, que movimenta também a máquina judiciária para que isso chegue até lá. O Ministério Público, ele é fiscal da lei. E como fiscal da lei, ele deve atuar de uma maneira... Tu sabe qual é o problema? Efetiva. Sabe qual é o problema, Madruga? Não desse jeito. O problema não é... eu não acho que o Ministério Público não saiba qual é a sua função. Ele sabe a sua função constitucional. Mas eu entendo, o problema que eu vejo é alguns órgãos ministeriais não entenderem que a sua função não é só acusatória. Ela é também fiscalizatória. E não me venham com essa história de que isso prestigiaria o não cumprimento da lei, porque isso é balela. Isso é conversa mole. Tá? E nós estamos se encaminhando cada vez mais, Martinez, não é. Para um direito penal só pune. Ontem eu... Onde é que está a ressocialização desse rapaz, desse réu que furtou os R$4? A gente gastou muito mais dentro deste processo que foi até o STJ do que talvez gastaríamos se nós tivéssemos colocado ele numa escola de qualidade, tivéssemos dado para ele um curso técnico, enfim, que seja. Nós gastamos muito mais nesse processo do que na ressocialização desse preso, desse réu. O vídeo mais aprofundado sobre esse caso vai estar lá no Descomplica, quem tiver interesse depois. Mas só para vocês terem uma ideia que cada um desses stick é aquele bife de frango congelado, tá? Que acredito eu acho que ele é até frito isso, tá? Eu não sei, não gosto disso, mas eu acredito que seja esse o caso. 2 sticks de frango, cada um deles avaliado em R$2. R$2. E isso não só pelo valor, mas por não ter afetado tanto o bem jurídico que é tutelado pela norma, é que não deveria existir esse processo. Martinez, eu penso até eu concordo contigo, mas sabe que eu também penso, eu trago uma questão mais social, às vezes. Eu te pergunto o seguinte, talvez ele roubou isso para dar para o filho, para uma irmã, não sei. Então a gente tem, são questões delicadas. Tem gente que tem acesso a tanta coisa, tem gente que não tem acesso a nada. É triste. E a pandemia ela acabou por mostrar essa fase. Nós temos no Brasil 93% de toda a riqueza nacional está nas mãos de 7 famílias. 93% está na mão de 7 famílias. Na maioria do dinheiro. E as pessoas, a maioria, a camada pobre, ela tem que dividir os outros 7%, que é muito pouco. Então, assim, nós trazendo para isso agora, não sei que não é nosso assunto, mas é um assunto que eu já até estourando nosso tempo, mas para eu finalizar aqui, e agora falando uma questão política agora, né? Nós estamos tão longe de uma reforma tributária e a gente tributa tão mal aqui no Brasil. A gente tributa tão mal aqui no Brasil. E eu canso de ver pessoas dizendo assim, mas eu pago tanto de imposto de renda, mas eu pago tanto de imposto de renda, mas não sei. Tem gente que tem muita gente que eu ouço que só quer pagar imposto de renda. Por que quer pagar imposto de renda? Porque se ela pagar imposto de renda é porque ela vai ter acesso a um valor considerável. Ela está pagando imposto de renda porque ela tem uma renda considerável. Tem gente que não tem da missa metade que muita gente ganha no mês. Não vai ganhar em um ano.
Tem gente que não ganha em um ano o que muita gente ganha no mês. E nós temos uma política tributária no Brasil tão injusta, e passa ano, vem eleição e sai eleição, e a gente ouve políticos falarem que vão fazer e realizar uma reforma tributária e não realizam. A gente, Martinez, sabe disso? Nós temos na nossa legislação o imposto sobre grandes fortunas, e até hoje nós não criamos uma lei para tributar as grandes fortunas no Brasil. Nós temos pessoas que têm 13 iates, 4 helicópteros, sem avião, e nós não cobramos por isso. Mas do pobre, que tem muitas vezes um carrinho de 20, 25 mil reais, que é um valor exíguo, um carro popular, a gente cobra do pobre R$1.000 de PVA, e não cobra de quem tem um patrimônio, um iate de 500 mil. A injustiça tributária que nós temos no Brasil é muito grande. E a gente tributa todo mundo, a gente tributa as pessoas de forma igual. Ah, mas eu pago mais de imposto de renda. Não, mas o imposto, aquele que as pessoas pagam e não vem, que está embutido no quilo de arroz que ela compra no mercado, que está embutido no quilo de feijão. Esse é o grande problema. Nós temos que começar a tributar no Brasil para que essas coisas não ocorram, para que essas injustiças não ocorram, e também esses processos não parem no STJ. Nós temos que começar a tributar patrimônio, que a gente não tributa ainda. Então é muito complicado essa situação. Sabe então, é um desabafo que eu faço com relação à política tributária, que é algo que me incomoda muito, a injustiça tributária. Porque talvez se nós consertássemos isso, a gente estaria dando dignidade para muitas pessoas. Porque o que muitas pessoas querem, eu tenho certeza, é no final do mês ter dinheiro sobrando. Tem gente que não consegue comprar comida para comer no Brasil. E nós estamos pagando R$1.100 de salário mínimo, que nós estamos pagando bastante. E mal dá para pagar luz, água, aluguel e comer. Isso é muito triste. Eu escutei ontem algo que até eu comentei em uma live, e estavam dizendo sobre absolutismo. E aí eu complementei falando autoritarismo, porque a expressão de hoje é autoritarismo. E esse autoritarismo, ele acontece em todos os lugares. O que é o autoritário? É aquele que abusa do poder que tem, é aquele que tem um poder legitimamente ou não, mas normalmente legitimamente, como os agentes políticos, e deturpa essa forma de exercício da função pública. O que é o deturpar? É distorcer para o que serviria aquele poder que foi incumbido ao cargo que hoje determinada pessoa está ocupando, a função que determinada pessoa está exercendo. Autoritarismo. E para isso, eu trago para vocês, poderia falar do 1984, que está aqui, 1984, George Orwell, tá? Outra hora a gente fala melhor sobre ele. Vocês vejam que aqui traz esse grande olho aqui, e aqui também, como se fosse uma televisão, tá? Tá aqui. Resumidamente, uma sociedade distópica, onde o personagem principal se vê deslocado daquela realidade onde ele está vivendo, porque o mundo, o país onde ele vive, e o mundo foi dividido em diferentes partes, e há um rigoroso controle das atividades das pessoas. Por meio do quê? Por meio do controle do pensamento, da conduta, dos sentimentos e desse grande olho aqui, que seria o grande observador, que é o Big Brother, que é o grande irmão. Não é à toa que os reality shows, como o Big Brother, que foi
idealizado lá na Holanda, lá em 2000, 2001. Não é à toa que o nome é Big Brother. O grande irmão é o olho que tudo vê. É o olho que está em todo lugar. E hoje, esse olho é isso aqui. Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, WhatsApp, Telegram e o famigerado Twitter, que eu confesso tive por um tempo, mas eu acho muito chato. Mas as autoridades, o pessoal em geral gosta, né? Porque até aumentou, agora não são mais 140 caracteres, são mais caracteres. Mas porque tu replica, porque tem aquelas discussões e os canceladores e os cancelados e tudo mais. E o cancelador de hoje é o cancelado de amanhã e vice-versa. Essa obra é importante, é um romance, mas é importante para entender também o que está acontecendo hoje, pessoal. É isso. Hoje nós vivemos num grande Big Brother. E não é o programa aquele da Rede Globo. É sim essa sociedade retratada pelo George Orwell em 1949, que trazia um futuro de 1984, 30 anos depois dessa publicação, e que ainda hoje é ou não isso que a gente está vivendo. A segunda obra, e essa aqui é curtíssima, esse aqui é um pouco mais longo, mas essa aqui é curtíssima. Ó, Sobre a Tirania. Madruga, esse livro aqui, ele tem, vamos ver aqui, ele tem pouco mais de 100 páginas, tá? Deve ter umas 130 páginas. Mas por que ele é importante? Ele foi escrito pelo Timothy Snyder, que é professor de História em Yale e membro do Instituto de Ciências Humanas em Viena, norte-americano. É autor de outros livros que também foram traduzidos aqui para o português por essa editora aqui, que não está patrocinando aqui o canal, mas só para dizer, pode patrocinar. Pode patrocinar, né? Mas assim, fora brincadeira, o que diz esse livro? Esse livro ele foi originado a partir de um texto publicado pelo Timothy Snyder em 2017, logo após a eleição do Donald Trump. O famigerado Donald Trump. Tá? O Donald Trump, eleito em final de 2016, assumiu em janeiro de 2017, fevereiro de 2017, lá nos Estados Unidos da América. E aí ele postou um texto no Facebook. E esse texto rendeu esse livro. 20 lições do século XX para o presente, a respeito da tirania. E aí, no prefácio do livro, fala que, então, dias após a eleição presidencial do Donald Trump, esse historiador postou o texto no Facebook, que rapidamente foi compartilhado por dezenas de milhares de pessoas. Ele dizia, abre aspas, os americanos não são mais sábios do que os europeus, que viram a democracia dar lugar ao fascismo, ao nazismo ou ao comunismo no século XX. Nossa única vantagem é poder aprender com a experiência deles. Após essa introdução, ele apresenta então essas 20 lições. E a primeira lição me parece uma das mais valiosas. Prestem bem atenção. Olha o que ele diz. Número 1. Não obedeça de antemão. Não obedeça de antemão. O que seria isso? Questione. A maior parte do mundo, a maior parte do autoritarismo é concedido voluntariamente. Em tempos como estes, as pessoas calculam com antecedência o que um
E muitas vezes oferecem sua adesão sem que sejam solicitados. Um cidadão que procede dessa maneira está ensinando ao poder o que ele pode fazer. Carlos, olha como isso é profundo. Martinez, essa lição número 1, ela é muito interessante e tu consegue extrair dela o que disse Eichmann quando foi julgado em Auschwitz. Aliás, em Nuremberg, se não me falha engano, Israel. Quando ele foi pego na Argentina, foi levado até Israel para ser julgado, ele foi perguntado pela Hannah Arendt, que também é um bom livro interessante para que se leia, né? O livro da Hannah Arendt, né? O julgamento do Eichmann, fala sobre o julgamento do Eichmann, que perguntaram para ele por que ele fazia aquilo, por que ele levava os judeus até as câmeras de gases, por que ele fazia aquilo, ele dizia porque ele era mandado. E ele não tinha que questionar. E aquilo virou um padrão que eles levavam os judeus para as câmeras de gás sem questionar, simplesmente porque era um padrão. Eles eram mandados. Diziam que era para eles fazerem, eles faziam. Então, é importante que as pessoas questionem. E esse primeiro mandamento sobre a tirania que tu colocou aí, esse primeiro pensamento, foi um dos pensamentos que fizeram que inúmeros soldados alemães fossem julgados mais tarde pelos crimes que cometeram contra a humanidade na Segunda Guerra. Aliás, no período do Holocausto. Que se a gente for trazer para hoje de novo, nós estamos vivendo um período quase de holocausto, porque nós estamos novamente retornando a discursos de ódio. Discursos de ódio contra LGBTs, contra negros, contra mulheres. Nós estamos vendo isso crescer hoje. E eu achei que já tinha terminado, agora te interrompi de novo, peço desculpas. Eu estava no WhatsApp esses dias aqui, estava no Facebook, num grupo, um dos meus cachorros fugiu aqui de casa e eu estava procurando ele através da internet. E encontrei através da internet, porque a internet é o olho que tudo vê. Então, encontrei o cachorro perdido através da internet. E o que eu encontrei num grupo? Eu encontrei num grupo um cidadão que se diz... me esqueci o nome, mas eu sei que diz opressor. Que defendia que as mulheres que questionassem seus maridos apanhassem eles. Isso aqui em Tramandaí. E que o marido que não fizesse isso, ele era um banana. Então nós estamos retrocedendo, nós estamos voltando a tempo. Então é importante que se questione, é importante que as pessoas questionem outras pessoas. Eu queria só... E nós estamos dando voz, a internet, que nem tu referiu, está dando voz a inúmeras pessoas. E essas pessoas muitas vezes não são canceladas, muito pelo contrário, elas são seguidas por outras pessoas, o que é triste. O que eu vejo de complicado disso tudo, e com relação a isso que ele coloca aqui, é porque de fato há um sopesamento. Bom, se eu entregar o meu voto àquele que eu vejo que ele é problemático, que ele tem um viés autoritário, mas quanto que ele vai me incomodar? Quanto que realmente isso vai chegar a mim? Aí tu vai pensar, mas não vai chegar a mim, vai chegar lá, aquele que não tem tanto poder, eu sou confortável, eu sou classe média alta. Não vai ter problema, eu sou trabalhador, sou cidadão de bem. O pior, essa expressão ridícula do cidadão de bem. Eu sou um cidadão de bem. O que é um cidadão que não é de bem? É um cidadão que é de mal. Eu sou cristão.
E além disso, e assim, o que perpassa qualquer tipo, até de religião, porque às vezes a pessoa nem fala da religião, fala que é só um cidadão de bem, eu sou um trabalhador, mas todos nós somos trabalhadores, todos nós somos dignos. E mesmo aquela pessoa que hoje não tem seu trabalho é digna também. Ela pode não ter o seu trabalho hoje por uma série de fatores, porque foi demitido injustamente, porque houve uma reestruturação na empresa, se é um trabalhador assalariado privado. Olha só. E daí eu faço essa ponderação de quanto que eu vou perder se eu votar naquele e ele for eleito. E aí eu estou entregando o manual. Eu estou entregando o manual para aquele ser, para aquele outro, para dizer como que tu vai exercer o teu poder sobre mim. Tá vendo? É dessa forma que tu vai exercer o teu poder sobre mim. E junto com isso, o desconhecimento coletivo. O desconhecimento coletivo com a sabedoria coletiva das redes sociais digitais. E eu falo digitais, às vezes as pessoas questionam, por que digitais? Porque, pessoal, rede social existe desde que o mundo é mundo. No momento que a sociedade foi formada, é uma rede social. A faculdade é uma rede social, a família é uma rede social, os amigos são uma rede social, o trabalho é uma rede social. Ela não é digital, ela não é virtual, porque ela não é aqui o Facebook, o Instagram, ela não é o Twitter. Não é. É uma rede social virtual, rede social digital. Mas rede social existe há muito mais tempo, desde o início da sociedade. Me corrijam, por favor, os sociólogos, se isso está errado. Mas me parece que essa é a visão mais adequada, mais acertada do fato. Tá? Mas eu estou entregando como tu pode exercer o teu poder sobre mim, como que tu pode fazer as coisas. E ainda pior do que isso, é quando vêm os ditos sábios e tentam orientar outras pessoas e orientam errado. Eles não sabem sequer fazer o que eles têm que fazer, mas orientam de maneira errada, inadequada, e alimentam desconhecimento, e alimentam a falta de participação social, a falta de participação coletiva. Esse é um poder, entre aspas, que infelizmente muitos de nós entregam de bandeja para aqueles que eventualmente vão nos oprimir. Como está acontecendo hoje. Como está acontecendo hoje. Toda quinta-feira a gente depois vê publicado, postado lá no YouTube, algum corte, alguma parte da live do presidente da República. E não pensem que é só lá em Brasília que isso acontece. Facebook, Instagram, outras redes sociais oportunizaram voz para aqueles que não tinham voz antes. Oportunizaram que a gente conheça a realidade das outras pessoas e combata injustiças, como recentemente aconteceu aqui no litoral. Mas, ao mesmo tempo, deu voz não para aqueles que não sabem falar, é para aqueles que querem distorcer a realidade a seu bel prazer, como tu disse antes. Governar para si. Governar particularmente. Eu me beneficiando e os meus asseclas, isso está bom. Os demais, os demais legitimaram esse poder para mim. Compreende como isso é confuso e dá um sentimento de angústia? Dá um sentimento de angústia e muitas vezes de impotência. Tá, pessoal? A nossa conversa foi, eu acredito que tenha sido muito proveitosa, muito boa. Foi longa, né? Bastante. E eu quero agradecer imensamente a tua participação, tá? Por ter aceito o convite de última hora, para a gente conseguir fazer isso, que já era uma ideia antes, mas executar hoje em razão de todos os acontecidos. Tá? E agradecer também a todos que participaram, que estiveram aqui
nos assistindo e que posteriormente também vamos assistir lá no YouTube, que essa live vai estar postada lá no YouTube no Descomplica Direito. Então, tuas considerações finais, Madruga. Martinez, só agradecer imensamente o teu convite, tá? Fiquei muito grato, fiquei muito feliz, tá? Por ele. E agradecer a todos aqueles que estiveram conosco até agora, deixar um abraço forte a todos. Desejar sucesso ao canal Descomplica Direito e também ao quadro Esse Café com Direito. Tenho certeza que já é sucesso, como todos os quadros, aliás, como todos os quadros, posso dizer assim, enfim, que tu criaste. Eu sou cria de um, que até hoje eu permaneço no Falando Direito, que foi uma ideia tua quando tu estavas lá na faculdade em Osório. Era um canal no YouTube da faculdade. Hoje é um programa, quadro de rádio na Rádio Osório, que a gente vai ao ar toda quarta-feira às 4h30. Onde eu vou lá, tu já também participaste. Então, tu fostes um dos idealizadores e é sucesso. Tenho certeza que o Descomplica Direito e todos os quadros que ele tiver também serão sucesso. Tá? Esse é um canal de importante conexão com as pessoas, para que elas saibam o que está acontecendo, que elas tenham noção daquilo que está acontecendo. Quero, por fim, dizer para aqueles que estão nos ouvindo que esse momento difícil que nós estamos passando vai passar. Vai passar, e logo nós estaremos todos juntos fazendo um café com direito, lado a lado, numa mesa, Martinez. Quem sabe não só café com direito, mas também chimarrão com direito. Debatendo e conversando com pessoas que a gente quer, com calor humano, que a gente tanto necessita. O que nós brasileiros a gente necessita. A gente gosta do abraço de mão, a gente gosta do abraço, do aperto de mão, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de estar perto. E que logo, tudo isso vai passar, tá? E dizer para todo mundo que o que a gente quer é vacina no braço, comida na mesa e poder gozar de todos os direitos que nós temos. Grande abraço, Martinez. De fato. Meu amigo, um abração para ti, obrigado pela participação novamente, e agradeço também a todos que estiverem nos prestigiando. Então, não esqueça de nos seguir lá nas redes sociais, no @DescomplicaDireito01 no Instagram. Também em formato podcast, no Descomplica Direito, tanto no Spotify quanto em outras mídias de reprodução de áudio e música, e também, principalmente, no Descomplica Direito lá no YouTube, no canal Descomplica Direito. A todos e a todas, forte abraço e até mais.